Anderson Pessim da Silva é engenheiro civil e mestre formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas desde seu doutorado vem trilhando uma brilhante carreira na Europa. É sobre essa trajetória e os projetos em que tem atuado que ele nos conta nesse episódio especial gravado na Bélgica, durante a Conferência Internacional do DFI, em maio de 2025. Estamos no primeiro dia do congresso da GFI, da EFFC, aqui em Bruges, e encontramos o Anderson, que é um cara que eu conheço há muito tempo, foi meu colega na URGS, e é um prazer te chamar para fazer uma conversa, contar um pouco da tua história, como as coisas mudaram nos últimos tempos. Então, obrigado por aceitar Obrigado, esse Ricardo. papo. Não, o prazer é meu. Sempre é bom reencontrar o pessoal da URGS, né, onde tudo começou, e sempre bom falar sobre geotecnia, fundações e encontrar gente que tem os mesmos interesses, né? Cara, conta para nós, como é que foi a tua trajetória? Tu se formou na URGS? Uhum. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei minha trajetória na URGS, cursando engenharia mecânica na graduação. Fiz 2 anos e meio de engenharia mecânica e depois de 2 anos e meio eu percebi que não era o que eu gostava, né? E aí mudei para engenharia civil, inicialmente com foco em estruturas. E na época tinha que achar estágio, né, para fazer estágio de fim de curso. Eu acabei fazendo estágio na Azambuja, engenharia de geotecnia, e foi ali meu primeiro contato mesmo com geotecnia na prática. E depois disso eu acabei fazendo mestrado em geotecnia na URGS. Então a minha especialização na graduação foi em estruturas, mas eu acabei pegando gosto pela geotecnia, e esse foi o tópico do meu mestrado na URGS, com o professor Nilo Consoli, que foi teu orientador também, orientador de grande parte do pessoal da Born Salles, né? Uhum. E depois acabei fazendo doutorado na Universidade de Bristol, na Inglaterra, que o primeiro contato com a Universidade de Bristol, com o professor André de Ambra, surgiu durante meu mestrado também. Então aí as conexões internacionais do PPGEC, do Programa de Pós-Graduação da URGS, foram essenciais para a minha trajetória, né? Legal. Sabe que o Diambra ele foi banca do meu mestrado e do meu doutorado. Olha aí. Realmente Legal. é legal a parceria que foi feita, né? É. Não só essa, o Nilo conseguiu parceria com outras universidades também, e soma muito para quem tá ali no dia a dia da A pós. gente acaba pegando outras perspectivas e se certificando de que a gente não está isolado, né, nas abordagens que a gente considera em relação à pesquisa, nos tópicos também, né? Tem tópicos que são muito relevantes fora do Brasil, que não são tão explorados no Brasil, e com essas conexões internacionais a gente aprende também, né, e troca experiências. Tá, daí tu fez o teu doutorado em Bristol com o Diambra. Uhum. E como é que foi? Tu escolheu aquela linha de pesquisa? Era um negócio que tinha dentro da universidade? Como é que foi? Então, eu queria fazer meu doutorado com o Diambra. Eu tive uma experiência muito positiva com ele durante o mestrado, que foi na parte de modelos constitutivos para solos reforçados com fibra. Mas eu queria mudar um pouco de área, queria uma parte um pouco mais aplicada, mais conectada com a indústria, e o Diambra me deu algumas opções de assuntos. E essa parte de geotecnia offshore é uma parte que estava muito em alta, né? Principalmente pela parte de energia renovável offshore, turbinas eólicas offshore, etc. Então eu acabei escolhendo esse tópico, mas não foi um processo fácil, porque conseguir bolsa fora do Brasil, tendo passaporte brasileiro, é muito difícil. Então geralmente tem, por exemplo, 10 bolsas de doutorado para engenharia, e aí uma bolsa é reservada para alunos internacionais. Então o Diambra falou, ó, tua vaga aqui tá garantida, mas não tem como te garantir a bolsa. E, claro, para a gente vindo do Brasil, se bancar na Inglaterra é muito caro, né? Então eu acabei me candidatando para 13 universidades, mas no fim eu consegui a bolsa em Bristol, que é onde eu queria realmente. A primeira escolha. A primeira escolha, né? A primeira escolha. Fiz as outras mais por descargo de consciência, caso não conseguisse a bolsa em Bristol, mas felizmente consegui trabalhar com o professor que eu queria e na área que eu queria, né? E qual foi exatamente o tema da tua tese? Então, o tema da minha tese foi em ancoragens para turbinas eólicas flutuantes, né? Então, em águas rasas, geralmente as turbinas eólicas, a fundação é estaca, né? Monopiles, estacas tubulares de aço, mas quando se vai para águas muito profundas, aí as turbinas eólicas flutuam e elas têm que ser ancoradas no fundo do mar, né? Então eu desenvolvi um modelo macroelemento para considerar poropressão, ou considerar efeitos de
carregamento cíclico e drenagem parcial em solos, porque a loading rate, como é que se diz? A velocidade de carregamento dessas âncoras, né, offshore é muito alta, então não se pode assumir comportamento drenado do solo. E todos esses modelos macroelementos que foram desenvolvidos para suction buckets, por exemplo, eles assumem ou comportamento drenado ou não drenado, né? Então foi uma coisa que a gente investigou, como incorporar a poropressão nesses modelos macroelemento, e a gente comparou os resultados aí com testes na centrífuga que foram executados na UWA, na Austrália. Então a gente tinha dados experimentais muito bons, de alta qualidade, e foi essencial para a validação do modelo constitutivo. Que legal, cara. E daí terminou o doutorado, ficou um tempo na universidade, você já saiu para trabalhar na... Não, então, durante o doutorado eu já tinha em mente que eu queria trabalhar na indústria, não queria continuar na academia, mas aquela coisa, sendo estrangeiro, fora do Brasil, né, sempre a gente tem que agarrar a oportunidade que aparece, e nesse meio tempo eu conheci minha namorada também, holandesa, e eu já estava olhando empregos na Dinamarca, na Holanda, então foi um empurrãozinho que eu precisava. Eu consegui emprego na Holanda, me mudei para a Holanda durante a pandemia, não tinha terminado o doutorado ainda, e aí consegui um emprego logo depois de me mudar para a Holanda. Me mudei para a Holanda sem emprego ainda, terminando a tese, escrevendo a tese de casa no meio da pandemia. E felizmente eu encontrei exatamente o que eu estava procurando, que é pesquisa aplicada. Trabalho na Deltares agora, que é um instituto de pesquisa aplicada, então a gente faz pesquisa não acadêmica, mas pesquisa voltada para a indústria. Então os nossos principais clientes são offshore contractors ou desenvolvedores de parques eólicos offshore, como Shell, Total Energies, por exemplo. Nós acabamos de sair da sessão do professor Mandolini apresentando sobre um evento de previsão de comportamento ali das estacas carregadas horizontalmente, e eu vi que tu ficou dentro do critério de avaliação dele, tu ficou em segundo lugar, cara, que é uma baita previsão que foi feita. Então, para ver como o nível de pesquisa que vocês estão fazendo não é por nada que tu chegou naquele resultado. Não, exatamente. Então a gente sempre tenta encontrar um meio termo entre ser científico e ser prático, né? Então a gente vê muitos modelos que são high fidelity, que se diz, né? Muito cientificamente embasados, mas se tu pilota uma nave muito potente, tu tem que saber pilotar, né? Que é o caso com modelos numéricos, modelos computacionais. Então esse modelo que a gente desenvolveu, que a gente tirou o segundo lugar, a gente tentou encontrar um meio termo entre a modelagem empírica, baseado em experiência, né, baseado em resultados experimentais, e uma parte científica que a gente não pode abrir mão da ciência nunca, né, mas a gente sempre tem esse foco de fazer com que os modelos que a gente desenvolve possam ser usados na prática pela indústria, né? E tu veio aqui no congresso não para apresentar um artigo, tu veio para fazer uma palestra mesmo, né? Conta um pouquinho para nós o tema da tua apresentação. Então, o George, que é um dos organizadores do congresso, eles estão fazendo agora um projeto de pesquisa muito parecido com o projeto que a gente está trabalhando, que é o efeito de diferentes métodos de instalação de estacas no comportamento sob carregamento lateral, sob força lateral, que é o carregamento que ocorre para as fundações das turbinas eólicas offshore, né? Então a gente já estava em contato há alguns anos, a gente estava tentando colaborar e compartilhar os resultados desses dois projetos. Infelizmente não foi possível, porque tem parceiros da indústria envolvidos e a confidencialidade, né? Os resultados são confidenciais, então a gente não pode simplesmente trocar os resultados ou compartilhar os resultados. Mas a gente sabia que tinha outros grupos investigando ou fazendo pesquisa no mesmo tópico. E aí, aí ele convidou eu e meu colega Mark, que não pôde vir, para dar essa apresentação nos resultados do projeto de pesquisa, e, enfim, para comparar também a nossa abordagem com a abordagem deles, né, que cada grupo de pesquisa tem uma abordagem um pouco diferente. Eles são um pouco mais científicos, eles estão olhando o comportamento do solo numa escala mais micromecânica, né, olhando na escala de grão mesmo, e a gente tem uma abordagem mais global, olhando para o comportamento global das fundações. E é interessante sempre combinar o conhecimento, né? A gente não pode descartar modelos de engenharia e também não descartar a ciência e modelos
mais complexos que geralmente dão um resultado mais preciso ou mais próximo da realidade. Nem sempre, mas... Sabe que nós estamos acostumados a trabalhar com fundação de prédios altos e zero experiência em offshore. Tu explica para nós, assim, de maneira talvez mais simples, assim, qual que é as principais diferenças quando tu entra nesse mundo offshore? Bom, eu acho que a operação é muito complexa offshore e o custo de aluguel de equipamento. Então, tu bota um navio offshore para instalar uma fundação, se dá um mau tempo e o navio fica parado por um dia, cara, o preço está rodando e é centenas de milhares de euros por dia. Então, a efetividade offshore eu acho que é muito mais importante do que onshore, né, pelo custo do equipamento. E as dimensões também, né? Então, onshore, bom, tu deve saber melhor que eu, o diâmetro típico de estaca, geralmente fica na ordem até 1 metro, digamos. E para as turbinas eólicas, a gente está falando aí diâmetros de 10, 12, 13 metros, né? Então, as dimensões são muito maiores. E a questão também da vida marinha, a União Europeia é bem rígida na questão de regulação de ruído, né? Então, tipicamente, as fundações são marteladas, né, por impacto no fundo do mar, mas como essas fundações estão aumentando em tamanho mais, aumentando, chegou no nível de ruído que está inaceitável para a vida marinha e em função disso estão surgindo aí diferentes métodos de instalação, a maioria deles envolvendo vibração, para emitir menos ruído, né, durante essa instalação. Então, essa questão de regulagem de ruído, eu imagino que tenha também, se tu faz no meio de uma cidade, no centro de uma cidade também tem, mas offshore essa parte é bem rígida e aí toda a operação, que nem eu falei, né, a questão de sensibilidade às condições de tempo, significa que tu não vai conseguir fazer a construção de parques eólicos offshore em dezembro, por causa do tempo, frio, vento, tem mais maré, o navio vai balançar mais, então a janela de tempo em que tu consegue fazer as operações offshore é muito curta. E se tu colocar em cima disso ainda as restrições do ponto de vista ambiental, por exemplo, nos Estados Unidos, tu não pode instalar nada em setembro, porque é a época de reprodução de baleias. Então, tudo tem que ser muito otimizado e qualquer atraso nas operações offshore são extremamente são um desastre mesmo na questão de custo, na questão de operacionalidade. Tu que está acostumado já a participar de eventos assim, desse nível e tal, qual que é a tua leitura? Como é que tu acha que está indo esse evento aqui? Como é que que tu está achando? Olha, eu fiquei bem surpreso porque eles conseguiram trazer diferentes perspectivas da academia e também da prática. Então, agora eu acabei de sair de uma palestra da DEME na parte de drivability, né, na parte de como atingir a penetração, a profundidade na estaca offshore, que é uma das grandes questões também. Então, eu achei bem interessante esse mix entre academia, Instituto de Pesquisa Aplicada, que é o nosso caso, e indústria. E também diferentes abordagens dependendo do país. A gente teve o Byron Byrne, por exemplo, de Oxford, né, que eles têm uma abordagem numérica bem focada em element tests, em triaxial, né, então mais do que testes in situ, que nem SPT e CPT. A gente trabalha mais com modelos baseados em CPT, por exemplo. Então foi interessante ver esse contraste, essas diferenças na forma como as pessoas encaram geotecnia. Cara, eu me lembro de te ver quando tu estava na tua graduação, me lembro de te ver na pós lá na URGS e ver que tu galgou de fazer o doutorado fora, que tenho certeza que teve diversos dias difíceis nessa jornada, e ver onde tu chegou, cara, é muito feliz. Eu fico muito feliz por ti, de ver como foi o teu crescimento, né? E se tu tivesse assim, que dar imagina que a gente tá passando uma mensagem para alguém mais jovem hoje que está pensando em estudar, o que tu diria para essa pessoa? Bom, primeiro que estudar vale a pena, né? Eu acho que essa é a primeira grande mensagem, e se dedicar aos estudos, com todas as dificuldades que se tem no Brasil, que o pessoal tem que trabalhar, fazer estágio ao mesmo tempo que estuda.
mas focar no estudo vale muito a pena, né? E segundo, nada cai do céu, né? Nada acontece do dia para a noite, não dá para esperar resultados na questão de meses ou até de alguns anos, né? Então, toda a trajetória que eu tive, foi necessário muito planejamento, assim, por exemplo, para conseguir uma bolsa fora do Brasil, eu tenho que ter publicações. Então, se eu quero ter publicações, qual o tópico do meu mestrado e qual orientador eu vou escolher de modo que eu consiga ter publicações relevantes num curto espaço de tempo e de modo que eu tenha contato com pesquisadores e universidades internacionais, né? Então, mas tudo isso leva tempo, né? Leva tempo todo esse planejamento, tomar essas decisões e às vezes abrir mão de decisões que seriam a tua preferência, né? Então, eu gostava muito de estruturas, por exemplo, né? Durante a graduação era a minha área favorita, mas caiu a oportunidade de geotecnia. Então, no fim, eu acabei gostando muito de geotecnia, mas a gente tem que estar sempre aberto para as oportunidades, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi, né? Não olhar só para frente, mas olhar para os lados também, né? Abraçar as oportunidades e planejamento e aprender que os frutos vêm a médio e longo prazo, né? Então, eu tinha em mente que se eu não conseguisse uma bolsa de doutorado no primeiro ano, eu ia tentar de novo, porque nada é fácil, né? Às vezes a gente não consegue resultados na primeira tentativa, vai na segunda, se tu tem um objetivo, tem que persistir, planejar e trabalhar duro, né? Trabalhar duro também. Muito bom, cara. Obrigado por conversar com a gente. Um prazer te encontrar aqui. Prazer. É isso aí.